Olá, ouvinte desavisado do feed. Aqui é o Igor e antes de vocês ouvirem esse episódio eu preciso dar uma pequena explicação. Era uma vez o nosso grupo do Telegram, o nosso grupo do Discord, os nossos grupos, né? Que vocês podem entrar no link que tá aí na descrição. Lá, alguns ouvintes viraram super amigos e super ouvintes, chegando até a criar grupinho separadinho, panelinha mesmo, cotados no WhatsApp. Então, eles decidiram, quando viram que o episódio de número 100 da Casa Elefante estava chegando, fazer uma homenagem ao podcast e aos hosts, que ficou maravilhosa, incrível. Eu não tenho adjetivos o suficiente para poder descrever essa homenagem. E por isso que a gente decidiu trazer essa homenagem aqui pro feed para quem não estava na Listen Party do dia 13, para vocês ouvirem também essa coisa maravilhosa, mais fofa, mais linda do universo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou dessa homenagem. O Vitor Sacramento, que foi o diretor, fiquei sabendo, ele que editou e conversou com as pessoas. A Fabrina Esperandio, que na verdade é Esperandio. Juliana K-Pop, que na verdade é Copy. A Clary Simão Quinello, o Carlos Moretti, o Felipe Cavalcante e o Eduardo Leão, a Mai Reis, Júlia Capuano. A Júlia Capuano, inclusive, é a nossa ouvinte número 1. O paciente 0. O Sidney de Oliveira, Carol Lima, que é da nossa equipe, e Rabicha, tava lá. E a Lorena Figueroa. Esse foi o pessoal que mandou áudios e homenagens pra gente através do episódio que você está prestes a ouvir. Então, sem mais delongas, gente, vem se emocionar com a gente nesse episódio especial, bônus, que os ouvintes fizeram pra gente. O Quintal Elefante. O Quintal Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca teve um crush pesado ou nunca deu em cima de nenhum host da Casa Elefante, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos ao Quintal Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir o podcast que discute a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, uma homenagem feita por ouvintes à Casa Elefante em comemoração ao episódio número 100. Vem aí! Esse episódio sempre leva em consideração os acontecimentos de todos os episódios da Casa Elefante publicados até hoje. Então, se você não sabe que os hosts têm um grupo de ouvintes que são considerados cotados, mas na realidade eles só aparecem no Discord mesmo para bater papo toda semana, volte mais tarde. Eu sou Vitor Sacramento e eu acabei de mandar um áudio de 7 minutos pro Igor rodar ali no Metendo a Colher. Eu tô aqui com a Juliana K-Pop, que tá torcendo pra ninguém confundir a voz dela com a de outro ouvinte do Discord. Oi, Juliana. Oi, tudo bem? É Juliana K-Pop, tá bom? Não é a outra ouvinte. Eu também estou aqui com Fabrina Esperandio, que está cansada, porque a militância ela nunca dorme. Todo dia é a mesma coisa, gente, não dá assim. Eu tô com Carlos Moretti, o dono da voz mais cremosa desse episódio, que tá preparando já a próxima cantada. Oi, Carlos. Nossa, Vitinho, pelo amor de Deus. Você me chama minha voz de cremosa? Olha você. Eu tô com o Felipe Cavalcante, que chegou aqui quando tudo isso era mato. Oi, Felipe. Oi, gente, eu tava aqui na época do Neolítico, pra vocês terem ideia, sabe? Eu vi esse podcast nascer. Ai, que legal. E eu tô com Clarice Simão, que nada mais, nada menos que a nossa fada sensata perfeita nunca errou. Oi, Clarice. Oi, gente, tudo bom? Assim, contrariando assim, o que o Vitinho falou, eu já errei sim algumas vezes, tá? Mas tá tudo bem. Tentando acertar, amiga. Tentando acertar. Tentando acertar. Errou quando achou que tava errado. E ainda vai errar nesse episódio, mas tudo bem, a gente passa pano. Eita! Cadê o Veja? Preparou o Veja, galera? Se liguem! A Casa Elefante tá em literalmente todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. É só procurar por A Casa Elefante ou até mandar um e-mail para eles em acasaelefante@alienadas.com.br. Mas onde a mágica realmente acontece é no grupo do Telegram e no servidor do Discord, onde os hosts e nós, ouvintes, nos reunimos para falar da obra, para falar de tretas do fandom, mas também para falar aleatoriedades, jogar RPG, ler e escrever fanfics, mandar seus desenhos,
nos conhecer e formar lindas amizades. Aliás, o que eu acho mais diferencial do podcast, além do conteúdo único e dos paralelos políticos e sociais, é a comunidade incrível que a gente formou e continua construindo nas redes sociais da casa. O que vocês acham? É maravilhoso, porque a gente consegue interagir com os hosts, com o outro pessoal que tá sempre ali ouvindo o podcast com a gente, né? Então a gente vai sempre ali conversando e trocando opinião. É muito legal que o pessoal é muito unido também. A gente conversa de várias coisas e acaba fazendo amizade também. É verdade. E é legal que eles são a Casa Elefante em todas as redes sociais, não tem erro, né? É só procurar a Casa Elefante. Isso mesmo. Agora, como todos sabemos, nós iremos para o nosso infame, conhecido, maravilhoso, para o nosso duelo de resumos, onde os participantes desse episódio eles terão que resumir nada mais, nada menos do que o podcast Casa Elefante, toda a história do podcast Casa Elefante. Então vamos ver se eles fizeram seu dever de casa, porque eles irão duelar até a morte. Não, brincadeirinha, gente. Na verdade, eles irão duelar por um prêmio muito especial que será revelado ao final. Então, estão prontos? Não! Pois que pena, porque vocês vão começar assim mesmo. E vamos começar por quem? Por o mais cremoso, ele mesmo, Carlos Moretti. Você está pronto para começar o duelo, resumindo a Casa Elefante em 15 segundos? Eu tenho opção? Não. Então, vamos. Tudo bem. Então, vamos começar o duelo em 3, 2, 1. Valendo! A Casa Elefante é um podcast que foi começou em 2019. É uma iniciativa da Animagos que quis trabalhar a obra toda de J.K. Rowling, capítulo a capítulo. E estão já há 3 anos. Tá no episódio 100. Conta com vários hosts diferentes, com várias opiniões, me faz muito bem. Semanalmente estão ali todos os agregadores de podcast, menos a Aurelo, já reclamei muito com o Igor sobre isso. E a gente tem... eles fazem Acabou! Tempo! Acabou! Acabou. Ai. Bom. Acabou! E aí? Consegui resumir nada. Mas é isso. Muito bom, parabéns. Ótimo, nota 0. Parabéns, eu amei, 1 estrela. Se eu pudesse me dar 10 mil estrelas, eu me daria 3. Foi corajoso. Se eu pudesse dar uma nota, seria dó. Quero ver você fazer então agora, Clarice. Eu daria dó pra mim também. Pois muito bem, eu quero saber se você vai fazer melhor agora, Clarice, porque você é a próxima que irá resumir a história da Casa Elefante em 30 segundos. Você está preparada? Não. Pois vai assim mesmo. Em 3, 2, 1, valendo! A Casa Elefante surgiu de uma iniciativa do site Animagos para discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo. É isso. E obrigada. Melhor resumo até Tá agora. sobrando tempo. Eu posso aqui agora contar uma piada. Resumo do resumo. É isso. É isso? Gente, que chacota, gente. Foi na metade do tempo, Clarice. Agora terminou. Ai. Que inferno. Não aceito. Olha, eu pelo menos dei datas. Mas eu falei tudo que tinha pra falar. Caralho, tudo isso é a Casa Elefante pra você, Clarice. Entendi. Vamos ver ao longo da história. A Casa Elefante é muito mais do que isso, mas a regra era contar a história da Casa Elefante. Nossa, essa história, a história da Casa Elefante são 15 segundos. Não, Carlos, não adianta. Aceita a derrota. Hein? Eu não aceitei. Tá gravado. Tá registrado aqui que foi a Clarice que votou por a gente fazer resumo da história da Casa Elefante. Ela fez isso pra tentar ganhar e por isso ela talvez seja punida no meu julgamento. E a gente manda de perfeita lá no começo, né? Não, foi. Felipe, depois você confere seu inbox, por favor, tá? Mas assim, sem querer. Eu gostei, deu uma enxugada boa. Eu gostei porque eu começo a achar que eu tenho chance.
Exatamente. Mas quem eu quero saber se realmente tem uma chance é você, Juliana K-pop. Vamos lá, porque você irá fazer um resumo da história da Casa Elefante em 3, 2, 1, valendo! Tá bom. Era uma vez, 2 amigos, Igor e Cid, lá no Animagos, eles resolveram criar a Casa Elefante, treta, gente saindo, gente entrando, gravação de podcast, Casa de Fogo, Câmara Secreta, Pedra Filosofal, e acabou. Meu Deus. Caralho, gente. É sobre isso e tá tudo resumido. Pronto, É 30 sobre segundos isso. agora. Meu Deus. Resolvi Meu aqui, ó. Deus. Olha, gente. Expliquei a história. Que chacota. Muito bem, então vamos para o último participante deste duelo de resumos, que não conterá a Fabrina, gente, porque caso você não saiba, ela é muito ansiosa. Ela pediu para se retirar, ela perdeu porque Decretei que eu. Vamos Ei, lá, mas com eu não sabia que você. tinha essa opção. Eu pensei que eu não tinha livre-arbítrio. Ah, mas vocês realmente não têm. Quando eu disse que iam participar é porque iam. Ela. Como é que é o mesmo nome? Ela pediu um habeas corpus. Ela mandou. Fora privilegiado, que chama. Ela pediu um habeas corpus. Ela sabia redigir, então é isso. Pronto. Exatamente. Ai, meu Deus. Vamos lá, agora é sua vez, Vitinho. Faça pra mim um resumo da história da Casa Elefante em menos de 30 segundos, a partir de 3, 2, 1, valendo! Ai, meu Deus. Era uma vez Animagos, aí o Iguinho quis fazer um podcast enorme, aí começou lindo, aí de que falou bosta, aí teve briga, aí teve participação especial, metendo colher, do Galeão, teve briga, aí continuou, aí teve resumo, aí teve o advento, aí teve o grupo, aí teve RPG, teve lambida na orelha, aí teve RPG de ouro da polícia, aí teve assassinato, aí... Ai, teve o que mais? Teve a gente virou amigo, aí teve homenagem, teve 100 episódios, e é isso, eu resumi. Ai, teve... Tem tempo ainda? Alô? Produção? Acabou. Caralho, gente. Ai, Opa! Ó, tá cantando vitória pro Vitinho, hein? eita. Ih! Ai, eu tô vou nervoso, votar eu tô contra suando. Porque você não falou que a gente se beijou, Vitinho. Então, assim, por mim, perdeu. É verdade, Nossa, foi só a Clarice. polícia, só citou a polícia. E É assassinato. verdade. E assassinato. Olha, gente, Casal Gêmeos, Eu- corda de alpinista. Foi com outro personagem, Clarice. Isso foi com outra pessoa. Ora. Ah, é? Tá vendo aí? Claire. isso foi no podcast sobre 50 tons de cinza. Você não sabe, você não tava ali. Ah, Olha aí. Olha, gente, eu estou com uma grande dificuldade aqui de fazer esse julgamento, né? Porque, na minha opinião, foram todos resumos horríveis. Meu Deus. Ei, como assim? Ei. Vai Porque a verdade é que a grande lição é que a história da Casa Elefante não pode ser resumida em 30 segundos. Nossa, Felipe, Mas- pelo amor de Deus. Chore se você chorou. Mas, revoltada, entendeu? Meu resumo foi ótimo. se eu for escolher realmente um resumo que, na minha opinião, contemplou a maior quantidade de informações sobre a história da Casa Elefante, eu terei que, infelizmente, dar a vitória para um lufano. O que são lufanos? Nunca ouvi falar deles. Mas, aparentemente, Campeões. Carlos, você vai levar o prêmio especial, que nada menos do que esse áudio de parabéns. Ai, obrigado, tô muito emocionado. Obrigado a todos. Vou pagar a mensagem que eu mandei pro Felipe no privado, então. Ô, Felipe, pode ir fazendo o estorno, aquela coisa lá do outro dia. Pix não é ping-pong. Pode passar um pedaço pra mim, Felipe. Obrigado pela história. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer os ajudar a continuar produzindo conteúdo, você pode apoiá-los através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a casa vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. E você também pode contribuir com a casa pelo Patreon ou através do Pix. A chave é pix@animagos.com.br. Com a vitória do povo de Cristo... Não, mentira. Com a vitória da Lufa-Lufa nessa
épica batalha de resumos, eu ganhei o direito de quê? De começar a falar sobre essa homenagem a esse podcast maravilhoso chamado A Casa Elefante. Para começar, temos alguns dados aqui. Por exemplo, a questão do trailer, que foi lançado dia 9 de outubro de 2019, e o primeiro episódio saindo dia 1º de novembro, logo depois. Até agora foram muitas horas de podcasts, lives de Metendo a Colher, apresentação da capa, show do Galeão, especiais como o Dia das Mães e até o advento de Natal. E nada disso seria possível sem os gostosos, maravilhosos que fazem esse projeto todo acontecer. Vou citar todos eles nominalmente, sim, porque todos merecem. Temos a Carol Lima, Junior Code, o Daniel Honório, o Filho, Danilo Borges, Fernanda Cortez, Igor Moreto, Larissa Andrioli, Luiz Felipe, Luiz Ferdini, Nayara Serviciu, Sidney Andrade e Tamires Garcia. Dessa galera, algumas pessoas se afastaram por vários motivos. Tem gente que prometeu aparecer de vez em quando, tem gente que foi e voltou, e tem gente que nem quer lembrar que existe, mas tem gente que chegou com o barco andando e tá fazendo um trabalho maravilhoso. Um nosso muito obrigado já a todos vocês. Desse povo todo, a gente selecionou alguns momentos icônicos da temporada de Pedra Filosofal. Ou seja, né? É isto. Então, gente, vamos agora que a gente já acabou o capítulo, pular para a parte que a gente mais pensou pra poder fazer, que foi o Arrelia. Arrelia. Ô, Carol, o que é o momento Arrelia? Então, o momento Arrelia é aquele momento que a gente pega pequenas falhas, pequenos bloopers da tradução que a gente considera que não ficaram legais. E que, né? Tipo assim, né? O que prejudicam a história. Entrementes, se é sempre a mesma palavra em inglês ou se são várias conjunções, mas temos vários entrementes. Mas além dos entrementes, temos a senhora Fig, sim, a nossa mallogra favorita. A gente não fala aborto aqui, tá? Que a gente tá adotando a norma ABNT 2016, de acordo com Animais Fantásticos, que foi a nova tradução que apareceu, tá bom? Socialmente mais... Bom, gente, com essas pérolas do nosso livro antigo, eu acho que nada mais apropriado do que a gente trazer a mensagem de uma das pessoas que conhece o conteúdo do Animagos desde muito tempo, inclusive de quando o Animagos não era nem Animagos. Então a gente vai ouvir aqui o áudio dela mesma, a Júlia. Olá, meu nome é Júlia Capuano e eu vou contar um pouquinho da minha história e da minha relação com a Casa Elefante e o site Animagos. Essa história tem que voltar um pouco no tempo, né, para quando o Animagos ainda nem existia, lá em 2007, 2008 mais ou menos, que essa época marca a mudança, a transição entre a criança fã de Harry Potter que eu era para a criança completamente obcecada pela saga que eu me tornei ali, né. Então, nessa época eu tinha por volta de 11 anos, mais ou menos, e foi a época que eu comecei a mergulhar nos livros, assistir em loop todos os filmes o tempo todo, enfim, só falar sobre isso, acompanhar fóruns no Orkut, enfim, entrar nos sites, até que eu cheguei num site chamado O Mundo de Harry Potter. Esse site eu entrava todos os dias, basicamente, até que um dia ele foi redirecionado para um site chamado Scar Potter. Na época eu não entendi muito bem o que aconteceu, na verdade eu só fui saber o que aconteceu, né, enfim, dessa fusão e tal, que gerou o Scar Potter recentemente, até, ano passado, eu acho. E o Scar Potter passou a ser, assim, a minha morada de Harry Potter realmente na internet. Eu entrava religiosamente todos os dias, eu acompanhava todas as notícias que saíam, todas as fotos que eram postadas, a galeria era fenomenal, assim, uma galeria gigante, cheio de imagens da saga, dos atores, enfim, de momentos específicos, de premieres, enfim. Era realmente o paraíso pro fã obcecado. Então, eu lembro de acompanhar muito o reloginho que tinha de contagem regressiva para os filmes. Guardo assim com muito carinho no meu coração, na minha lembrança, a espera que foi pro filme do Enigma do Príncipe, que foi realmente o primeiro filme que eu assisti depois de ter lido o livro, e acompanhar com o site foi muito especial. Então, eu passei esse tempo, assim, desde 2008 até 2012, mais ou menos, acompanhando muito de perto, assim, o Scar, tudo que era postado, a fanpage no Facebook, que futuramente, né, foi criada, enfim, depois... E depois o Scarcast, que foi um podcast que o site criou. Eu não sei exatamente quando, mas eu lembro de ouvir por volta, assim, de 2011, mais ou menos, acho que foi pós-Relíquias.
E era um podcast fenomenal, assim. Não foram muitos episódios, mas era a minha companhia, né? Eu não era ativa, assim, nos comentários do podcast, mas eu gargalhava tanto de rir. Eu considerava todo mundo ali meus amigos pessoais, assim. Né? Então, porque eu lembrava dos nomes dos participantes até pouco tempo atrás, assim. Então, adorava o Scarcast. Tenho até hoje os episódios baixados no computador, guardo com muito carinho. Foi uma época muito legal. Foi realmente a minha primeira experiência com podcast na vida. Então, muita gente pode falar, minha primeira experiência com um podcast foi Jovem Nerd, enfim, qualquer coisa do tipo. O meu foi Scarcast. Então, depois que o Scar parou enfim, saiu do ar, tanto o site quanto a página do Facebook, né, ele ficou parada, eu fiquei muito triste, porque eu realmente gostava muito de acompanhar. E logo depois comecei a acompanhar um site chamado Animagos. Então, depois que o Animagos lançou o primeiro episódio do podcast Animagos, e eu fui escutar, não escutei assim que lançou, se eu não me engano, escutei um pouco depois, e aí reconheci as vozes do Igor, né, enfim. E fiquei muito feliz de ver que aquela galera desse site que eu já gostava bastante era, né, boa parte era do site que eu amava. Então foi muito legal ter descoberto, né, que o Animagos era remanescente, digamos assim, do Scar Potter. Então, na época, acompanhei bastante as notícias pelo Animagos, né, do Animais Fantásticos, na época que ainda a gente achava que ia ser uma trilogia, enfim, todas as notícias, as primeiras notícias, né, sobre essa nova franquia que foram sendo disponibilizadas pelo Animagos, então acompanhei bem de perto esse comecinho. Depois de um tempo, eu seguia o Animagos, enfim, em Twitter, no canal no YouTube, e comecei a receber notificações de uma tal de Casa Elefante. Na época que eu comecei a receber essas notificações, eu não tinha muita ideia do que era, não tinha me ligado, não tinha prestado muita atenção no que era Casa Elefante. E passou um pouco batido. Eu não estava mais muito na onda de ouvir podcast, então não estava muito prestando atenção nisso. Só fui voltar a ouvir mesmo com vontade quando a pandemia começou. Então foi mais ou menos em maio de 2020 que eu resolvi voltar a ouvir podcast e falei, vou dar uma olhada nisso aqui do Animagos, deve ser interessante, deve com certeza ter a ver com Harry Potter. E aí eu entendi. Logo me veio o link do que significava o título, né, do podcast, e comecei a escutar. E assim, o podcast da Casa Elefante me fez companhia numa época muito difícil, né, que todos nós passamos, mas pessoalmente eu não estava muito legal e me fazia companhia todas as madrugadas, assim, então eu maratonei legal, assim, a primeira temporada e enfim, o que já tinha saído da segunda temporada veio pra mim num momento muito bom, porque eu tava naquela onda bem forte, assim, de chateação também com as polêmicas da J.K. Rowling e tudo mais, então tava desanimada de consumir conteúdo de Harry Potter. Então ouvir a Casa Elefante foi um alento de ver que existem também fãs de Harry Potter que têm bom senso, que têm consciência, que não passam pano pra atitudes erradas só porque veio de alguém que criou alguma coisa que eles gostam, né? Então eu fiquei muito feliz, isso foi muito importante pra mim. Logo a partir da Casa Elefante, eu comecei a ouvir os podcasts derivados, que na época eram parceiros, né, do Animagos. Então comecei a escutar o Estação 9 3/4, Dose de Polissuco também. E isso foi muito importante pra eu começar a ser podcaster também, né? Foi a partir da Casa Elefante, comecei a ouvir o Estação 9 3/4, entrei no grupo lá do Estação, que tava, enfim, em transição, né? De mudança de assunto e tudo mais. Conheci uma galera lá e acabei fundando 2 podcasts com o pessoal lá que enfim, um deles já terminou, que foi o Baladas de Nárnia, em que a gente falava só sobre as crônicas de Nárnia, e o outro que tá rolando até hoje, que se chama Shine Downton, né? Sobre a série de televisão Downton Abbey. Além dos podcasts, eu fundei também uma editora com 2 amigos que eu fiz lá no Estação. Então, assim, no fim das contas, o Animagos e a Casa Elefante me trouxeram muita coisa boa. Tanto enquanto fã, como na minha vida pessoal mesmo, né? De pessoas que eu conheci, de projetos que eu iniciei, que não teriam sido possíveis, né? Se eu não tivesse conhecido, enfim,
a galera do Animagos lá atrás e, enfim, não tivesse continuado acompanhando, né, e acompanhando os projetos recentes também. Então, eu sou muito, muito grata a toda a galera do Animagos por, enfim, todo o trabalho impecável que vocês fazem, que sempre fizeram, né, então, assim, tô aqui há muitos anos acompanhando o trabalho de vocês, espero continuar por muitos mais, né? Queria estar mais presente, mais ativa, mas enfim, a vida é complicada. Mas é isso. Queria parabenizar pelos 100 episódios da Casa Elefante e agradecer pelo trabalho. É isso. Desejo muito sucesso pra todo mundo e um beijo. Obrigado, Júlia, por essa história linda de como você conheceu o anime desde os tempos neolíticos antes de mim. E aí a gente vai continuar a seguir nesse episódio. Em continuidade, a gente trouxe momentos icônicos da Câmara Secreta. Ai, quem lembra daquela capinha linda, bonitinha, que era um verde água, assim, tão fofinho. E esse livro é conhecido no podcast como Harry Potter e Onde Está Gina? Ou Harry Potter e o Sr. Weasley, pegou isso aqui, que foram os debates mais icônicos da temporada. Então, solta o áudio aí, editor. Queria deixar barato. E falando em Lia Wyler também, eu lembrei que, tipo, gente, o quanto que eu fui introduzido pela primeira vez na minha vida a tanto pretérito mais que perfeito. Esse capítulo Foi assim, né, que tu aprendeu a usar. Exatamente, porque Harry aprender aqui, trabalhar aqui, usar aqui. Eu falei, meu Deus, o que é? A primeira vez que eu li, eu lembro criança, diabo é isso? A Lia foi responsável por eu utilizar pretérito mais que perfeito constantemente nas minhas redações na época da escola. Porque eu lia Harry Potter e falava, nossa, que bonito, né? Tem no livro, vou usar isso. Nossa, eu sou capaz de dizer que Lia Wyler é responsável por eu ter tanto gosto por pretérito mais que perfeito hoje em dia. Eu lembro que quando eu comecei... Eu preciso desrespeitar perguntando o que ela é, vou perguntar quem ela é. Esse pra mim é o momento que brilha, o capítulo. Lacrou. Harry humano. Somos todos Harry. Então, já que todo mundo tá com o coração quentinho, vamos esfriá-lo. No momento... Porque aqui a gente termina com tristeza. Eu acho que devia ser o contrário. Boa ideia. No momento, Avada Kedavra. O momento Avada Kedavra é o contrário do momento Espectro Patrono, onde a gente pensa em coisas horríveis. Ô, gente, qual que seria o contrário de Arrelia? Um Exalta Lia? Porque eu amo o apelido Mione e eu vou defendê-lo. Não, Arrelia pra Mione, que ninguém fala essa porra em inglês, não tem Mione. Arrelia Mione. Mas Mione é muito fofinho. Mione. E só vai chamar nesse livro porque nos outros ela esquece que ela não, chama assim. Não chama nada. Só a Lia que inventou isso, gente. Mas eu acho ótimo, porque... Então quer dizer que agora o Rúbio é a Mione. Exato. Só nesse livro. Miones de New Rubio. Miones de New Rubio. Ai. Eu não aguento, Lia. Não, gente, eu achava muito estranho esse Mione quando eu era criança. Ai, gente, eu sempre gostei de Mione. Eu pensei que era um apelido normal. Não, eu até gostaria se existisse no original o apelido da Hermione. Mas ele chama ela de Hermione toda a vida. Ali inventou, tirou do cu. Não precisa tirar do cu as coisas, Lia. Assim como a planta símbolo de Hogwarts. A planta... Bastante, verdade. Tem alguns historiadores e antropólogos que acreditam que a origem desses anões de jardim é um costume da época da Roma Antiga, que eles colocavam uma miniatura do deus da fertilidade e da propriedade, Priapos, na frente da casa, porque ele defenderia a casa, né? E que ele parecia um gnomo com cabeção, porque ele era representado como um pênis, porque ele é o deus da fertilidade. Meu Deus, olha só. É por isso que tem aqueles chapéus meio icônicos que, enfim, sugestivos. Uhum. E é de Priapos que vem o termo priaprismo, que é um negócio do pênis. Aí, gente, procura aí no Google se vocês quiserem saber. Acho que não faz sentido. Google Imagens. É possível. Sou. Tamires, sua vez. Tá nervoso? Tô, mas tudo bom. Então, Tamires, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Na Floresta em Borrões em 3, 2, 1, já!
Tá, o Harry, ele vai lá então pra toca e aí ele encontra os Weasley, e aí eles recebem a lista de materiais, e aí eles têm que ir pro onde? Pra fazer as compras. Aí eles vão fazer as compras, aí eles vão pra Gringotts, aí eles pegam os dinheiros em Gringotts, muito shame ali, preços sociais, etc. Aí depois eles vão pra Flores Borrões, e aí treta, Lúcio Malfoy, fight, foreshadow e muitas coisas, e o Escapadas Rolantes também. Acabou. Amiga, você usou muitas palavras neutras, não descreveu nada. Muitas coisas. Ai, mas eu fiz em menos de 30 segundos. Olha só como eu acho que não, é um amiga, feito mas tem que aí, ser né? bom, não basta ser qualquer coisa. Ai, eu tô sendo quantitativa, não qualitativa. Veja bem. Ai, meu pai, cada dia cresce uma regra nova. Eu acho que é esse fotógrafo que vai escrever. Mas só esses dois mesmo. Gente, aproveitando que estamos chegando no fim desse episódio, vamos relembrar algumas coisas que a gente precisa estar na mente durante esse período de pandemia do coronavírus. É muito importante que a gente faça que a contaminação da população com o novo coronavírus e com a doença Covid-19 seja o mais devagar e o mais fácil possível de lidar pelo sistema de saúde. Então vamos todo mundo lavar a mão, todo mundo ficar em casa, não saia de casa. O governo está ajudando para que a gente não tenha nem motivo para sair de casa. Então aproveite e não coloque sua família e nem as outras pessoas em risco. Aproveite esse período de quarentena para ouvir todos os episódios da Casa Elefante. E boa sorte, gente. We're all in this together. Menos os ricos. Episódio com High School Musical. Menos os ricos, tá? Questão do feitiço de extensão, eu queria trazer uma discussão aqui pra vocês. Afinal das contas, Arthur Weasley é corrupto ou não? Corrupto, pode carimbar. Eu acho que ele tá errado, né? Corrupto, eu não sei se é a palavra. Ai, a palavra é essa, amiga. A pessoa que procura brechas na lei para fazer coisas que não deve. E o nome disso é corrupção. Não, mas eu acho que brecha na lei não. Agora você ir contra a lei, sim. Ele literalmente quebra a lei. E ele usa talvez a posição a posição dele no ministério pra não ser pego com as coisas que ele faz. Ele depois explica que um pouquinho de lama. Um crime. Foi um crime. E quem tá aqui com a gente hoje, especialmente, né, temos uma convidada especial, a Luísa Zanferdini, da equipe do site Animagos. Oi, gente. Tô tão feliz de estar aqui. Mas só não esquece de bater o pé, tá? Senão eu vou pedir demais, antes de entrar. Tá. Ai, maravilhosa. Vou fazer isso. Inclusive, é verdade que você já esteve na Casa Elefante? E eu não tava toda molhada quando eu fui lá. Nossa, essa frase ficou um pouco feia, né? É pra isso que serve o aviso de conteúdo. E você vai passar pano pro Field também, Luísa? Um pouquinho, né? Mas não muito também. E agora, no começo do nosso episódio... Alerta de spoiler. Os episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, cuidado se você ainda não sabe que os Malfoy têm a própria câmara secreta em casa. Eu sou o Igor Moreto, que não entende muito bem como funcionam essas coisas de poção, e eu tô aqui com a Carol Lima. Oi, Carol, como é que você tá, amada? Minha gente, eu tô impactada com a eficácia dessa poção. E também tô aqui com o Junior Code. O Harry chega na sala e não tem ninguém. E eu acho interessante que no livro fica bem explícito que esse é o lugar que o Dumbledore mora. Ou seja, em algum lugar nesse escritório tem uma cama, né? Um banheiro. Mas nos filmes não dá pra ver direito. Parece que é só um escritório mesmo. Provavelmente atrás de uma... os aposentos dele, né? Provavelmente atrás de um estante, de um quadro grande, de uma tapeçaria, algo do tipo. Eu fico pensando, sabe no que? No Castelo Rá-Tim-Bum, que tem os aposentos lá da Morgana, que tem, tipo, todo o escritório. É tipo uma kitnet que ela tem lá na torre dela. Tem tudo que ela precisa lá, o caldeirão. Tu tirasse toda a finesse do escritório do diretor da escola. É uma kitnet top de bruxa, gente. Inclusive o Dumbledore também tem a sua própria Adelaide, né? Verdade, olha aí, a J.K. Rowling copiando o Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, exposed. E a cobra falante também, ó, o Nino seria o herdeiro de Sonserina? Seria. Bom, com certeza a J.K. Rowling assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum antes de escrever esse livro, gente. Dando continuidade, vamos ouvir a história de um ouvinte que chegou quase junto com o nascimento da casa. Pode entrar, Vitor Sacramento!
Oi, gente. Eu lembro exatamente do dia que eu vi a Casa Elefante pela primeira vez. Não lembro a data, mas eu lembro do dia. Eu tava no trabalho pesquisando podcast sobre Harry Potter, né? Porque eu tinha acabado de ouvir um especial do Jovem Nerd sobre o Senhor dos Anéis. Aí eu pesquisei Harry Potter, não lembro se eu cheguei na Casa Elefante pelo Animagos, pelo podcast do Animagos, ou pelo Estação 93/4. Mas de algum modo eu descobri a casa. E aí, eles só tinham lançado 3 episódios, e de lá pra cá, quase que religiosamente, toda segunda-feira de manhã, é o meu ritual ouvir o episódio novo da Casa Elefante. E o que eu mais amo na casa, além do podcast em si, é a comunidade de Pottermaníacos, e daqui vocês tiram quanto tempo eu sou fã de Harry Potter, Pottermaníacos, em que finalmente eu consigo me inserir, né, numa comunidade de fãs, porque quem ouviu o Advento me viu dizer que eu não tinha amigos fãs de Harry Potter, eu era muito fã desde sempre, mas era sozinho, né? Então, assim, quando eu cheguei na casa, que eu conheci o pessoal, tanto os hosts quanto os ouvintes, que eu finalmente me senti acolhido quanto um fã de Harry Potter. E eu quero também parabenizar todo mundo que trabalha para fazer a Casa Elefante acontecer, né? Então, assim, 100 episódios é uma marca incrível, e que venham 100, 200, 300, 400 episódios. Mas, Vitor, Harry Potter não tem tantos capítulos, não sei, meu filho, invente, escreva, façam o que quiserem. Eu vou estar sempre aqui para colar com vocês, para conversar com vocês, discutir, mandar feedback no Telegram, no Discord, no Facebook, que seja, o grupo que nem existe mais, meu Deus. Mas assim, eu queria mesmo dar parabéns pelo trabalho e muito obrigado. E é isso, eu amo vocês. Obrigada, Vitinho, você é muito especial pra gente e pro pessoal da casa. Espero que, assim, não tenha ninguém chorando na audiência, né? Porque agora a gente vai lembrar da saga que foi o momento Onde Está Hermione? Vamos ouvir os momentos icônicos do Prisioneiro de Azkaban. E também tá aqui com a gente a Luísa Zanferdini, que acabou de sair toda sorridente, serelepe pimpona da sala da Minerva. Sim, estou muito, muito feliz. Luísa, por que você tá toda sorridente? Bom, primeiro porque essa é a minha estreia aqui no podcast como membro efetiva. E segundo é porque é segredo. Ai, credo. Teremos um capítulo chamado O Segredo. Que barulho é esse? É o caminhão de lixo na minha rua. Nossa. Pode ignorar, gente. Só... Joga os marotos lá, ó, amiga. Demorei a entender. E agora, gente, dando continuidade ao nosso episódio especial, a gente vai ouvir uma mensagem de uma ouvinte que se juntou a gente na pandemia e não largou mais essa mão. Vamos ouvir o áudio dela, a linda, a perfeita, a maravilhosa, a Clarice. Oi, pessoal, aqui é a Clarice. Vocês já escutaram aí a minha voz nesse especial da Casa Elefante que a gente preparou para o episódio 100, mas eu queria contar aqui também um pouco da minha história com o podcast. Eu conheci a Casa Elefante através do grupo do Facebook de um outro podcast chamado Odor Cavalo, que tem a mesma proposta, que é discutir capítulo a capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu tinha gostado muito desse formato, e eu queria trazer isso também para outras sagas que eu sou fã. Então eu pedi indicação e me falaram da Casa Elefante. Até esse momento, eu, apesar de gostar muito de Harry Potter, eu tinha relido poucas vezes, e de uma forma até mais passiva nesse sentido, né? Eu pegava a história, lia, me divertia e ficava por isso mesmo. Eu nunca tinha entrado tão a fundo assim nesses temas dentro do universo de Harry Potter, e quando eu conheci a casa, eu estava tentando levar dessa forma ainda leve, né, como eu já estava acostumada. Mas pela riqueza do conteúdo que a gente tem, isso acabou aflorando em mim a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o universo. Então eu comecei a aproveitar mais dessas discussões, gostei desse estilo e não larguei mais, né? Fiz maratonas aí, eu comecei a ouvir a casa... Não lembro se foi no final de 2020, imagino que sim, mas enfim, aí eu maratonei até chegar
no ponto em que eu estava já mais junto com os episódios novos. Entrei no Discord, entrei no Telegram, comecei a conhecer mais as pessoas dessa comunidade que são fantásticas. Fiz grandes amigos aqui, um beijo a todos eles, não vou citar nomes, mas eles sabem quem são. Então, assim, foi muito bom ter contato com o podcast, de me aproximar mais tanto da literatura, quanto também me aproximar de pessoas que têm gostos muito similares aos meus. E isso, no momento, quando a gente pensa no contexto de pandemia, foi um refúgio, né? Então, isolada, sem poder encontrar com os meus amigos, com a minha família e tudo mais, eu encontrei na Casa Elefante um momento em que eu também podia compartilhar os sentimentos e as minhas percepções com outras pessoas. Então, eu fico aqui meu agradecimento para todo mundo, todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Parabéns pela qualidade dos conteúdos propostos, por tudo que vocês fazem com muito amor, com muito capricho. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo e contem comigo. Um beijo. Muito obrigado pelo áudio, Clarice, pipipi, popopô, tudo mais. Mas agora nós vamos passar para o que o Carlos tem a nos dizer. Muito obrigado, Felipe, por esta passagem. Eu venho aqui dizer que, apesar do tempo e nossa memória estar um pouco mais fresca, vale muito a pena que nós ouvamos os melhores momentos de Cálice agora. Então, solta o som. E eu acho que a gente precisa do contexto inteiro da base do livro pra gente tá, assim, justamente falando da mesma coisa. Vamos lá. Eu vou ser o Harry, o Luiz vai ser o Rony, vai. Nossa, eu tinha pensado que a gente ia fazer o contrário. Então tá. E eu fui excluída do diálogo por puro machismo. Não. A Larissa é a narração, vai. Por onde você andou? Perguntou o Harry. Ah, olá. Respondeu Rony. Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Então, meus parabéns. O que você quer dizer com parabéns? Perguntou Harry, encarando-o. Decididamente havia alguma coisa esquisita no jeito com que Rony sorria. Parecia mais um esgar. Bom, ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária. Que foi que você usou? A capa da invisibilidade? A capa da invisibilidade não teria me ajudado a atravessar aquela linha. Ah, certo. Achei que você teria me contado se fosse a capa, porque ela poderia cobrir nós dois, não é mesmo? Mas você encontrou outro jeito, não foi? Escuta aqui, eu não depositei meu nome naquele cálice. Deve ter sido outra pessoa. Ron ergueu as sobrancelhas. Imagina. Por que alguém faria uma coisa dessa? Eu não sei. Harry achou que seria muito melodramático dizer para me matar. Ron ergueu as sobrancelhas tão alto que elas correram o risco de desaparecer sob seus cabelos. Revirando os olhos. Tudo bem, a mim você pode contar a verdade. Se você não quer que o resto do pessoal saiba, ótimo. Mas não sei por que tá dando ao trabalho de mentir. 1.000 galeões de prêmio, hein? E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano. Eu não pus o meu nome naquele cálice, disse Harry, começando a se aborrecer. Ah, tá bem. Só que ainda hoje de manhã você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém o visse. Eu não sou burro, sabia? Pois está parecendo, disse Harry com rispidez. Ah, é? Respondeu o Rony. Respondeu Respondeu Rony. Mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer cor. Você está querendo se deitar, Harry. Imagina que vai precisar se levantar cedo amanhã para a sessão de fotografias, ou seja lá o que for. E fechou com força as cortinas em torno da sua cama de colunas, deixando Harry parado ali à porta, encarando as cortinas de veludo vinho, que agora escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele. Eu acho que a gente devia fazer uma ceninha aqui. Porque os ouvintes gostaram da nossa ceninha da briga do Harry e do Rony. Ah, mas então, o filho tem que ser Rita. Só brinco se for assim. Não, você vai ser o narrador, Luiz. Tá. E o Daniel vai ser a Rita. Obrigado. Era Rita Skeeter. Usava hoje vestes verde ácido. A pena de repetição rápida na mão se mesclava perfeitamente com as vestes. Parabéns, Harry. Disse ela, rindo radiante para o garoto.
será que você pode me dar uma palavrinha? Como foi que você se sentiu enfrentando aquele dragão? Como é que você se sente agora quanto à lisura das notas? Posso dar uma palavrinha sim, disse Harry com selvageria. Tchau! A gente vai entrar nas informações da Berta em breve, né? Antes, eu quero trazer aqui, eu fui imbuída desta missão. Contaminada. Pelo nosso diretor, Igor Moreto, lacrou caralho, que existe uma teoria que corre no fandom de que... Peraí, vamos começar do começo. Começa do começo, que é difícil. Um dia, J.K. Rowling resolveu dizer que se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores da transformação do Voldemort naquele ser, vocês ficariam enojados. Ficariam enojados. Como instigar o brasileiro, gente? É assim que você instiga as pessoas. As pessoas ficam loucas. Você dá uma mão pra pessoa, ela quer o braço, né? Sim, exatamente. E aí, as pessoas ficam nessa coisa, né? E aí começaram a juntar peças, pensar e tal, e aí começamos a pensar, né? O que pode ser tão nojento, tão absurdo, tão repulsivo, repugnante, a ponto da Rowling não falar sobre, né? Que é o mesmo caso, inclusive, do negócio das Horcruxes, né? Como que faz Horcrux e tal, também morro de curiosidade. E então surgiu uma teoria de que Bertinha estava grávida quando ela foi fazer essa viagem. Estava grávida, Berta, e Rabicho a encontrou. E daí vai de mal a pior, gente, preste atenção. E aí Rabicho encontrou com Berta e levou Berta para o Voldemort, porque ela era uma funcionária do Ministério da Magia, né? Esse era o interesse dele. Só que aí tem um momento nesse capítulo em que o Voldemort fala algo tipo: quando você trouxe ela para mim, nem você poderia imaginar o quanto ela seria útil e tal. E a teoria que surgiu é que ela, além de prover com informações acerca do torneio tribruxo, dos andamentos de tudo lá do Ministério, etc, e do negócio do Crouch, ela também deu a Voldemort o quê? A chance de ocupar um corpo, reconquistar um corpo humano. E o Voldemort teria essa forma, teria assumido essa forma de bebê, que a gente vê no quarto livro, né, até o final, antes dele se transformar, dele recuperar o corpo adulto dele, porque ele usou nesse ritual o bebê, o feto, né, de Rosemary, da Berta, da Rose Berta. Ele usou o feto da Berta para fazer esse ritual muito nojento, muito absurdo, em que ele ocupou, né, possuiu esse feto. Por isso que ele teria essa aparência de um bebê não formado ainda, né? Um bebê. Eu acho que é descrito como rudimentar. Rudimentar é uma boa palavra. Uma característica, uma descrição bem interessante, né? Para dizer o mínimo. E aí existe essa teoria, né? Algumas pessoas acham ridículo, algumas pessoas acham muito crível. Eu acho interessante. Eu sou uma grande entusiasta de teorias que fazem o estômago revirar. Quando eu li na pauta, eu tinha lido, então, os 3 primeiros livros mesmo. Foi o primeiro que eu tava acompanhando lançar. E ainda era, né, tempos pré-internet. Então, assim, o livro saiu lá na Inglaterra. E aí tinha que esperar o livro sair em português. E aí uma amiga minha do colégio comprou o livro em português de Portugal, que ia chegar em 40 dias. Então tava isso rolando, assim. E aí, o Carrefour lançou o primeiro capítulo como um concurso cultural. E então você tinha que ler o primeiro capítulo. É melhor A gente tinha que ler o primeiro capítulo e escrever o que a gente achava que acontecia no segundo. E eu pensei, que ótimo, vou poder ler o primeiro capítulo. E aí você lê e não fala nada da história, né? Assim, querendo ou não, foi uma boa jogada deles, porque é um capítulo que não corresponde, não dá spoiler nenhum de nada. E aí, então, eu li, já criando o que seria, Criança Amaldiçoada. Não, mentira. Eu escrevi você criou a Criança Amaldiçoada? Era uma história de uma menina que era transferida pra Hogwarts, que era... ela vinha pro 7º ano, ela era mais velha, assim, o nome dela era... Delphi. Não era Delphi, mas era uma coisa, tipo... muito enigmática, assim. E aí descobria-se no final que ela era filha do Voldemort, que tava lá pra pegar o Harry.
Gente, sensacional. E o nome da fanfic era Harry Potter e a Pedra de Rudik, que é Rudik, que é Key Door, ao contrário, que era como eu achava que você falava chave de portal em inglês. Gente, que era a chave de portal que ia fazer a menina levar o Harry embora com ela. Gente. Então, minhas expectativas estavam muito bizarras pra esse capítulo. Pra esse livro, aliás. Foi assim que Criança Amaldiçoada nasceu. Hashtag vou processar Jack Thorne. Keep the secret. Uma coisa que eu gosto de imaginar é que o Sirius precisava de um lugar tropical, assim, depois de ficar todos aqueles anos preso e fugido. Ele tava pálido. Pelo amor de Deus, um sol pra esse homem, pra ele pegar um Enfiar o pé bronze. na areia. Ele tava com uma daquelas camisas estampadas de folha de bananeira. Ah, eu tenho uma dessa. Shortinho Ai, de eu acabei de Flamengo. pensar uma coisa horrível. No Sirius. Ai, meu Deus, Luísa! Onde você foi? Cancelada. Cortei, Luísa, que isso? Eu não queria ter pensado nisso sozinha. Sofrer com esse... Eu tô até desnorteada aqui, gente. Não sei mais como continuar. Não vamos falar sobre isso. Depois de tantas mensagens e lembranças, né, a gente fez um levantamento que deu um puta trabalho pra poder a gente pegar esses dados e algumas estatísticas que a gente tem da Casa Elefante. Primeiramente, até a gravação deste especial, a casa lançou 99 episódios, totalizando 119 horas e 24 minutos. Se contar as lives do Metendo a Colher, os 2 shows do Galeão, inclusive um que eu ganhei, e o especial de Dia da Mulher. E eu participei. É verdade, do dia 8 a casa lançou esse especial. Maravilhosa. Sim, claro, estava lá bem maravilhosa. Gente, quantos Humanos dias dá 119 horas e 24 Eu sou de humanos. Eu sou de humanos também. Nossa, pessoas de humanos. Carlos. Gente, dá 5 dias. A gente passou 5 dias escutando todos os episódios da casa. E algumas vezes a gente escutou mais de 5. Fora, quando Exatamente. repetiu, né? Porque às vezes a gente escuta no Discord e depois volta pra escutar no Spotify. Isso que é comprometimento. Calma. 119 horas e 24 minutos dão 5 dias direto? É isso? Ou seja, novo ouvinte, se você quiser maratonar a Casa Elefante, você não precisa nem de uma semana. Então para de reclamar e maratona a Casa Elefante. Vem com a gente. Vem com a gente. É verdade. Depois maratona o advento de Natal também, né? Mas aí é outra história. Aí é outra estatística. Não entra aqui. É, viado. Uhum. E como foi mencionado lá no começo do episódio, a casa já teve 12 hosts diferentes. E com todos esses episódios, o campeão de apresentações é o nosso chefinho, Guito, com 33 episódios. Maravilhoso. O melhor host. É o chefe. Seguido de Code com 25. Que é maravilhoso. Code muito fofinho. Code fofinho, o melhor host da casa. É um mestre, gente, é um mestre. Eu tô com o Vitinho, eu também acho muito conveniente. E em terceiro lugar, a gente tem maravilhoso da vem Carol. muito Saudade. aí agora 16 uma volta episódios. dela na Que ela equipe, rosteou, vai vir incrível. muito mais. Hashtag Carol, hashtag volta Carol. Sabe no Twitter. Carol já tá de volta. Vamos subir no Twitter, hashtag Volta Carol. Além de toda essa galera, a casa também contou com 22 participações especiais. Sejam ouvintes, inclusive a galera que tá aqui. Participou do episódio. Ou também convidados especiais, né, que foram chamados pra falar de temas que eles têm conhecimento e tudo mais. Então, 22 participações. Muito boas, inclusive. Inclusive, a temporada que Fabrina participa, que é a quarta, é a que teve mais participantes extras. Foi muita gente. Maravilhosa, né? E, gente, vocês sabiam que eu me acostumei muito com ter participante e agora quando tem episódio sem participante eu fico... Tem que ter participante. Falta alguma coisa, é muito legal quando tem extra. Ou seja, hosts, vocês acostumaram a gente mal. É Muito isso. mal. Exatamente. Podem chamar a gente pra participar mais vezes. Temos a Fabrina. Muito tempo pra brilhar. Sabrina já é cotada. É muito cotada. Sabrina tem todas. Segundo hates da Casa Elefante, Fabrina já está cotada. Díssima essa menina. Muito, muito. Outras estatísticas interessantes são os duelos de resumo. Sim, gente, a gente levantou todos os dados e todo mundo que participou. O maior aproveitamento é o da Fernanda, que de 2 duelos teve 100% de aproveitamento. Fica fácil, né? Fernandinha! Parabéns, hein? 2 duelos, 2 vitórias. Isso, né? Conveniente. Conveniente, né?
Mas, dos hosts recorrentes, o maior aproveitamento é Nosso do... reizinho. Júnior Code, que de 16 Resume minha duelos. vida, Júnior. Maravilhoso, né? Não podia faltar, né, gente? É um absurdo a Tamires não estar em primeiro lugar, gente. Assim. Ah, é. Code ganhou quantas, Ju? 16 duelos e venceu 13. Um aproveitamento de 16 duelos participou, 81%. sabe? É bastante, gente. Nossa, ele perdeu 3 só. Menina, altíssimo, né? Eu adorei que não é o Danilo que ganhou, gente. Ficou de venceu quantos? Conveniente? Creio que não. Gente, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu diria que é o número desse ano, né? É um número cabalístico, né? Da casa. Boatos que tem gente que trapaceia e escreve o resumo, hein? E treina antes. Polêmica. Boatos. Então, vem aí. E galera, em segundo vem o Daniel Filho, que participou de 9 duelos e venceu 7. 7 é com um número aproveitamento mágico, né? de 77,7%. Venceu 77,7%. Filho. Aí Daniel é muito maravilhoso. Nossa, o Daniel é muito fofo. Inclusive, gente, vocês já foram na lojinha do Daniel pra comprar os produtinhos Tem na dele? Shopee. Se liga aí, Nossa, tem cada coisa maravilhosa. Tem que comprar. O link vai estar na descrição do episódio. E, gente, em terceiro lugar fica o nosso querido Igor. Que chefão. Pois é, ele tinha que estar no pódio, com né? 11 participações, ele venceu 6, atingindo 54,55%, que é uma boa estatística também, né? Eu quero, inclusive, tentar um momento aqui pra dizer que esse pódio não foi comprado, tá? E peraí, afasta a arma aqui. Foi tudo planejado, calculado sem nenhuma atrapalha. Isso, obrigado, seu Moreto. Aqui, o cheque chegou? Ah, tá bom, obrigado. A turma de exatas ajudou a gente. Mas eu queria colocar a calcular, tá bom? Uma coisa interessante é que a gente colocou, né, as porcentagens, né, o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar com as porcentagens. Porém, quando a gente vai analisar o número de duelos que as pessoas participaram, a gente vê, por exemplo, a nossa rainha Larissa passou de 30 duelos, ok? Então, assim, ela é uma grande competidora. Só ganhou 11. Ela guarda de guerreira, só não ganha muito, mas guerreirinha. Eu acho que merece um apontamento aqui que foi maravilhoso. Uma menção honrosa. Menção honrosa. E a Nayara também vem logo depois, com 29, né? Saudades Nayara, volta. Então, gente, em quarto lugar é um empate entre Carol e Sidney, com 50% de aproveitamento. Exatamente. A gente confia em você. Hashtag fica, Carol. Mas a Carol logo já passa esse número. A gente vai fazer Carol voltar a ser host e esse número só vai subir. Você sabe que ela já voltou, né? Quando chegar em 200 episódios, a gente faz uma segunda versão, né? Gente, então, em sexto lugar vem a nossa querida Tamires. E é uma injustiça, porque ela deveria estar em primeiro. No meu coração, ela ganhou todos. Então, gente, em sétimo lugar tem a nossa querida Nayara, com 37,9% de aproveitamento. Alguns diriam que free e calculista, e é por isso que a gente chama ela. Maravilhoso. Pronto. Em primeiro nos nossos corações. Uma pessoa calma, porque com terapia em dia. É maravilhosa. Perfeita mesmo. Nossa, Nayara fazendo resumo é uma plenitude. Você vê que ela não. O batimento cardíaco dela não acelera. Pode reparar. Ela fala plena, assim, porque isso, porque aquilo. Nossa, ela é maravilhosa. Então, gente, pertinho da Nayara tem o nosso querido Danilo Borges, com 37,5%. Mas, no meu coração, você ocupa 100%, tá bom, Danilo? Vou deixar essa declaração muito clara aqui. Seu Carlinhos, cantada bem dada. Meu Deus! Ao vivo? Arrasou. Não, gente, eu tenho um disclaimer pra fazer. Danilo, ele tá em oitavo, mas ele tem o prêmio de melhor resumo
que foi aquele que virou música. O rap do Danilo. Verdade. Melhor resumo. Nossa, editor, toca aí um pouquinho. Menção honrosa aí, Uhum. Tem que dar a vitória pro Danilo, porque foi quase um rap, gente. Mas é Eu merecido. vou pedir pra colocar uma batidinha atrás, Sentiu o sabe? flow. Dumbledore tá lá com Harry, Snape, Minerva com Crouchzinho. Minerva, fica de guarda. Snape vai na Madame Pomfrey. Harry, vamos conversar. Chega no escritório, Sirius tá lá. Harry, o que aconteceu? Harry, eu quero dormir. Harry, você vai ter que falar agora, vai, é pro seu próprio bem. Harry fala. Dumbledore leva ele pra enfermaria, toma que essa poção, dorme quando ele acorda. Fudge chega lá. Dumbledore começa a designar várias funções pra várias pessoas e os caminhos de Fudge e Dumbledore separam, apesar deles estarem lutando contra Lorde das Trevas. Sentiu o flow. O resumo em rap foi perfeito. Então, gente, depois desse rap maravilhoso, em nono lugar vem a nossa querida Larissa Andrioli, a maior defensora de Snape na face da Terra. A melhor advogada que o Snape pode contratar, ela mesma. As crises de riso da Larissa são perfeitas. Perfeitas as crises de riso da Larissa. Justo. Não, gente, Tirando aquele resumo que ela teve uma crise de riso, né? Maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, verdade seja dita, a Larissa é uma das competidoras que mais participa, Sim. né? Ela só não ganha, mas assim, ela tá ali sempre lutando pela vitória pra esse povo Esse viver. número vai Mas é subir. aquilo, né, gente? O importante é participar, não é mesmo? Exatamente. Beijo, Lari, você sempre campeã nos nossos corações. O importante, eu Exatamente. quero ver esse número. Anota isso, esse número vai subir, tá bom? 36,6%. Vai aumentar. E, gente, em 10º lugar vem o pobre do Luiz Felipe Rocha, com 33,3%. Mas, Luiz, você... Injustiçado. Se eu estivesse julgando, você estaria com no mínimo 70% pelo esforço. Eu quero deixar registrado aqui que eu sou totalmente a favor de todas as onomatopeias que Luiz Felipe usa. Exatamente. Então, todo resumo que tiver um play, eu tô aplaudindo. Já ganhou. Tem a onomatopeia? Já ganhou. Toma aí um prêmio. Quando ele começa com aquele sotaque carioca, não, porque... Pra mim é isso. É maravilhoso. Isso foi Em 11º lugar, vem a nossa querida Luísa, com 25% de aproveitamento. Continua sendo maravilhosa, perfeita, e ninguém disse que era fácil fazer resumo em 30 segundos. Eu já passei por essa experiência. É um nervoso total. Sinistro. Além dessas estatísticas que a Ju trouxe pra gente, tem que mencionar alguns momentos icônicos que foram únicos na casa. Que foram alguns duelos que aconteceram coisas que a gente não estava esperando. E eu vou mencionar que os 2 duelos que aconteceram coisas inesperadas estavam sendo hosteados pela Carol. É só ela para trazer esse tipo de coisa. Um deles foi que houve um empate. Quem que empatou, Vitinho? Foi a Nayara e a Lari. Empataram. Pois é. Eu tava ouvindo esse áudio e elas empataram no episódio 54 do Servo do Lord Voldemort, do Prisioneiro de Azkaban. E, gente, não acontece nada nesse capítulo e elas conseguiram falar nada com nada e não conseguiram terminar. Chegaram no mesmo lugar e a Carol falou, empataram, foram na mesma qualidade, maravilhosa. Eu acho que esse foi um duelo que os resumos eles não tinham nada. Tipo, nada acontecia. As meninas falaram, acontece, e nada. Foi péssimo. Ninguém sobressaiu. Meu Deus, as pobres. Mas melhor do que isso, só que aconteceu a mesma coisa no episódio 37, que a Carol também hosteou, que tava o Igor e o Luiz participando, que eles também enrolaram tanto pra falar, que a Carol declarou que foram péssimos os resumos e tirou a vitória deles. E deu a vitória pra ela mesma. Vamos ouvir um pouquinho? Nossa, não, mas o Igor ganha só pra ele botar o Sirius. Não, hoje foi difícil. E olha que não acontece nada no capítulo. Gente, pelo amor de Deus, vocês não conseguiram terminar um capítulo que não... Exato, nada acontece feijoada. Não, pera aí, eu acho que esse duelo foi o pior da história do podcast até agora. Puta que... Ninguém ganha. Amado, olha, eu ganhei, tá? Os pontos vão todos para mim. A Carol ganhou porque escutou a gente tendo que falar esses resumos horríveis. Eu vou me dar essa vitória. Parabéns, Carol. Merecido.
Você ganhou porque mereceu. Olha, a culpa não é minha se vocês não têm resumo. Você só ganhou porque ninguém mais mereceu. Esse é o melhor tipo de mérito, né? O mérito que você tem porque ninguém mais tem. Nossa, a Carol foi perfeita nisso. O resumo foi tão ruim. Eu tava ouvindo, meu Deus, o que está acontecendo? E no final, ela, como uma pessoa muito sensata que ela é, disse assim, não, vou tomar a vitória pra mim, porque vocês não estão merecendo. Pior que nem foram os piores resumos que eu achei da casa, assim, de confusão, de enrolamento. Eles só enrolaram demais pra terminar e não falaram nada com nada, mas foi muito engraçado. De resumir, uma salva de palmas, perfeita. Mas eu acho que a Carol, ela mereceu essa vitória pela ousadia de roubar a vitória de 2 outros hosts. Eu acho que tá muito certo e tem que fazer isso mesmo. Isso que a gente mais sentia falta da Carol, né? Essas coisas inesperadas de fugir do roteiro e de fugir da pauta. Ela faz isso com maestria. Sim, Carol, maravilhoso. Volta, Carol, hashtag. Mas a verdade, não, antes de terminar, vale a pena mencionar que dos participantes convidados que fizeram duelo de resumos, 10 venceram, 10 tiveram a vitória. Querem que eu mencione alguns? É que foram mais no começo também. O João Vitor, o Renato Delgado, Marciel, o Caco, a Alessi, a Isabela Tavares, a Vitória, o Eduardo, óbvio, o Vitor Menezes e a Bebe, inclusive foi no último episódio. Eles todos venceram o duelo dos resumos. E eu vou deixar aqui registrado que eu e a Ju perdemos. Nossa. Em minha defesa, eu fiz o resumo em menos de 30 segundos e a Lari não quis dar. O que aconteceu no seu, Ju? Eu não consegui falar tudo a tempo, então... Acontece. Não rolou. Mas eu vou ter a minha vingança de volta. Escrevam isso. Eu vou ganhar o resumo. Eu vou ganhar o resumo. No próximo que eu for participar, eu quero julgar. Não quero passar por essa humilhação, não. Eu também. Pegou a Carol e roubar a vitória pra si? Vou fazer com certeza. Nossa! Exatamente. Não. Tem jurisprudência. Gente, aproveitando esse momento, eu queria questionar de vocês uma coisinha. Vocês acham que é mais confortável você fazer o resumo primeiro e terminar logo, ou você ficar na ansiedade de esperar a próxima pessoa terminar? Eu acho que fazer primeiro. Primeiro, porque você não sabe como que o outro foi. Se ele foi bem, se ele parou na metade, se ele foi muito ruim. Verdade. Então você não tem nada com se comparar. Então você não tem nada a perder. Tem esse benefício também. Mas eu acho que quanto mais apresentações eu vejo, mais nervoso eu fico. Então quando chega na minha hora, eu já estou sem conseguir falar um A com B. Então eu prefiro me livrar logo para não deixar a ansiedade. Sem contar que sendo o último, você ainda pode pegar tudo que eles já fizeram, entendeu? Para construir o seu resumo. Eu acho isso também, Clarice. Eu acho que ser o último, você tem essa vantagem de você... Se você esquecer alguma coisinha, talvez seja lembrado nos outros resumos. Olha, na minha opinião, entre os dois, eu prefiro estar sendo o juiz, porque é o mesmo. Bom, gente, dando continuidade aqui pro nosso episódio especial, a gente tem mais dados que precisamos trazer aqui sobre esse podcast, o Casa Elefante. Primeiro, que se você não sabia, o primeiro episódio do Casa Elefante, ele foi ao ar no dia 1 de novembro do ano de 2019. Sim, isso já faz muito tempo, inclusive eu sou de humanas, nem lembro mais quanto tempo faz que esse primeiro episódio saiu. Não tinha nem pandemia. Pra vocês terem noção, o mundo era em preto e branco e as pessoas moravam nas cavernas. E não tinha nem pandemia, né, gente? A gente tá falando de uma época que não tinha pandemia, não tinha coronavírus, essas coisas e tal. Então, assim, as pessoas saíam sem máscara na rua. Eu lembro da primeira vez em que eu ouvi o nome Casa Elefante e fiquei me perguntando, o que tá acontecendo? Por que um elefante? Então, a Casa Elefante, ou The Elephant House, é um pub que fica em Edimburgo e é um dos lugares onde J.K. Rowling escreveu a saga de Harry Potter. Ela lançou um tweet em 2020 dizendo que não foi lá que Harry Potter nasceu, onde muita gente acredita, mas era um lugar onde ela costumava ir para escrever os livros da saga. Então o pessoal da casa resolveu usar esse nome, da Casa Elefante, para falar sobre Harry Potter. Além disso, um grupo no Facebook oficial do Casa Elefante foi criado, isso no dia 20 de abril de 2020. Só que, como em qualquer franquia existe um flop, esse grupo do Facebook acabou flopando. E eu entrei nesse grupo e realmente nada aconteceu, feijoada. Se você quiser... Será que ele existe ainda? Se você quiser mandar uma mensagem por lá...
tá lá em memória, né? Tá lá em memória. Bom, se você quiser, pode mandar uma Quer mensagem participar por do lá, só top? saiba que você não vai ser lido, né? Parte? Que loucura. Mas como eu ainda ando pelo Facebook assim, uma vez ou outra, pode ser que eu apareça lá pra dar um like, quem sabe. É verdade. E todos sabemos que um like do Vitinho é algo muito importante dentro desse podcast, né? Não é uma coisa pra... É uma coisa pra poucos. Boa. Pode significar algo a mais. Não, mas tem uma coisa que é engraçada, é que, por exemplo, eu cheguei na casa por causa do Facebook, por causa do Rodo Cavalo. É de Eu também. Só os odores Eu online. também vim pelo Odo Cavalo. Cheguei, mas eu não cheguei no grupo do Facebook Olha da aí, casa, gente. não. Só os odores beterrabas aí que viraram Obrigado, Odo elefantes. Cavalo. Sobre 4 pessoas desse podcast já descobriram o caso elefante por causa É do verdade. Odor. Então, temos que muito agradecer ao Odor. Odor. Mas enfim, continuando os dados, depois desse flop, né, dessa rede social que também está igualmente flopada, a gente teve o grupo do Telegram que foi criado em 2/5 do mesmo ano de 2020. Por quê? Porque tinha tanta gente querendo se comunicar com o pessoal da Casa Elefante que o melhor jeito foi realmente um grupo no Telegram. E eu confesso que quando eu entrei, eu sumi de lá e não fico olhando as mensagens porque o grupo de Telegram tem muita conversa. Vocês falam demais. Admito que eu falo bastante. Eu não lembro a data, mas eu acho que eu entrei em julho. Eu não lembro a data, mas foi lá pro dia 20, alguma coisa assim. Eu entrei e a galera conversa em alta. Conversava lá naquela época, conversa hoje em dia também. É Às vezes eu verdade, entro e tem tipo 200, 300 mensagens. Eu fico, meu Deus. Eu já fui mais participativa também, não lembro quanto que eu entrei, mas foi bem depois da criação do grupo, e já fui mais participativa também, mas aí é uma enxurrada de mensagem que eu realmente não consigo acompanhar. Mas amo todos vocês, gente. No dia 17 de dezembro, foi bem legal, porque tava tendo umas discussões de 2020. Eu não sei nem há quanto tempo atrás, porque enfim, com a praga a gente perde a noção de tempo. Mas foi muito bom, porque eu ficava conversando com a Larissa pelo Instagram, aí eu decidi parar de preguiça e vir pro grupo do Telegram pra poder conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Larissa, muito acessível, conversava comigo, eu achava muito legal. Eu entrei em maio do ano passado, mas vou confessar que nunca fui muito ativa no grupo do Telegram. Mas, galera, entrem que só tem coisa legal lá. E você pode conversar com os hosts e com a gente. A gente não é tão interessante assim, mas pode conversar com os Eu hosts. acho muito interessante. É muito interessante. Bom, gente, vocês podem não achar, mas eu acho que nós somos muito interessantes e principalmente somos muito bonitos. Então, se você gosta da gente e quer ver nossas carinhas ali no perfil do Telegram, entra no grupo Telegram. Vai lá. Eu também vou precisar bem atualizar uma foto agora pra botar mais recente. E por fim, veio ele, o famoso, o infame, o queridíssimo, o grupo no Discord, né? Que a gente teve, que foi criado no dia 23/2/2021. E aí, eu quero saber de vocês, quando é que vocês entraram no Discord, essa rede social muito louca, que muita gente não sabe usar, e onde a gente fala várias besteiras? Eu entrei no dia 26 de fevereiro do ano passado. Eu também, a data certa. Eu entrei no dia 24 do 2, exatamente quando liberaram o link. Eu tava muito animado. Eu entrei em maio do ano passado. Gente, eu confesso que eu não lembro quando é que eu entrei no Discord. Mas como eu já tô em vários canais de Discord, esse foi mais um canal onde eu vago besteira na internet. Então, acho que foi muito legal. E é muito legal porque dentro do Discord a gente tem várias atividades que a gente faz, né? Por exemplo, as listas pares. RPG... Era tão bom. É verdade. Fanfic, e aí eu vou lá e imito pra vocês sobre RPG, porque eu tenho informações privilegiadas. É verdade. Acontece, né? Eu tenho que manter o disfarce. Eu tenho que fingir que eu também sou um mero plebeu. Rabiche. Não dá pra confiar, né, Felipe? Porque a gente bem que tentou. Inclusive, Coach. Será que eu vou ajudar a fazer esse RPG? Inclusive, podia ter mais uma campanha de RPG, hein, Coach? Vem aí, hein? Tô achando que sim, hein? A gente já teve personagem com múltiplas personalidades. Por que não um mestre com múltiplas personalidades? Eu ia achar interessante, não é? É verdade. Fica a dica aí, hein? Nunca errou. Então, gente, a gente prometeu lá no começo, né, discutir a Casa Elefante. A gente já trouxe áudio, a gente já trouxe número. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que foi que prendeu vocês na Casa Elefante? Tipo, o que é que você mais gosta no podcast? O que é que você pensa quando você tá ouvindo? Cola o que é que mil. fez vocês grudarem, assim? Tipo, eu ouvi o primeiro episódio e nunca mais abandonei. A voz do Coach.
Não, falando sério agora, do Code é um bom ponto. O que então, me Carlinhos, o que é que você acha? A casa foi principalmente essa coisa de você reler Harry Potter com tanta propriedade, sabe? Assim, eu acho que eu me surpreendi com isso, porque outros podcasts que eu tinha visto sobre Harry Potter eram muito superficiais ou eram sem spoiler. Então, assim, a casa proporcionou uma experiência tão aprofundada, sabe? Que eu quis ver até onde iria. E aí a gente tá chegando no episódio 100 agora, sabe? Tipo, é muito intenso. Uhum. Então, Ju, o que é que você tem pra dizer pra gente? O que é que você mais gosta, assim, na casa? É compartilhar os pensamentos que eu tenho com Harry Potter e me identificar com vários hosts que eu tenho muitos pensamentos parecidos. Inclusive, uma pessoa que ama o Snape, que é a Nayara, que eu adoro o Snape. E também é pra poder me reaproximar de Harry Potter, que eu tinha meio que deixado pra lá. Mas aí, como eu escuto Casa Elefante, esse universo Harry Potter voltou 100% então, pra gente, mim, pra eu minha acho vida, que a coisa que eu mais gosto na casa basicamente a maneira como o pessoal analisa, né? Porque todo mundo analisa os capítulos e os trechos realmente e procura pensar bastante, às vezes até super analisar as coisas, tipo, criando teorias e vendo cada peça de diálogo e tentando entender realmente os personagens e não fazendo isso de uma forma vazia. Eu vejo todo mundo realmente querendo compreender por que a obra Harry Potter fez tanto sucesso e por que ela é uma obra boa. Eu vejo muita gente, hoje em dia especialmente, olhando o Harry Potter dizendo não é um negócio tão bom assim. E aí você vai vendo nos pequenos detalhes e na maneira como tudo foi construído, como o texto foi construído, como os personagens interagem, como a trama funciona, como o mundo foi pensado, que é um negócio bastante rico e que é uma obra que realmente pode suscitar várias discussões. Então eu gosto muito especialmente na fase que eu tô de observar obras mais criticamente, de ter um podcast que realmente faz isso. Então eu acho muito legal. E é claro, todos vocês estão lá, seja como ouvintes ou como hosts, e eu gosto da companhia de todos vocês, especialmente pelos memes. Lacrou! Esse Felipe é muito fofo, gente. Ele é muito gostosinho de mãe. E você, Clarice, conta um pouquinho pra gente o que é que você mais gosta na casa. Cara, assim, eu comecei a ler Harry Potter quando eu era muito nova, lá nos anos 2000 e tudo, mas apesar disso eu nunca tinha me envolvido, de fato, com a comunidade de discutir, de me aprofundar nessas questões do universo de Harry Potter. Então, quando eu comecei a ouvir a Casa Elefante, que foi também no início da pandemia e aquela coisa, né, que a gente ficou meio perdida, meio sem saber o que fazer, eu encontrei a Casa Elefante e isso aflorou, sabe, novamente essa vontade de conhecer e de me aprofundar mais no universo Harry Potter. Eu nunca tinha tido a experiência de ter essas discussões tão densas, assim, né, tão tridimensionais. Eu não estou mais falando do Harry como herói e do Snape ou do Voldemort como vilão, sabe? A gente está falando que as pessoas, que os personagens, eles têm várias camadas. E isso e não só os personagens, né? Tudo no universo. Então, igual quando o Code, ele fala nos episódios, eu quero entender como que o rastreador funciona. Isso antes, quando eu era nova, ali as primeiras vezes, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu era mais passiva nesse sentido. E quando a gente se depara com a qualidade desse podcast, a qualidade dessas discussões, é viciante, sabe? Você falou assim, cara, eu quero entender mais um pouco, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Amadurece até a nossa forma de olhar para a história. E isso foi o que mais me viciou na casa. Sem contar, assim, né, gente? Os hosts perfeitos, que eu já me sinto, assim, realmente amiga. Eu fico escutando o podcast na minha casa, é como se eu estivesse na roda de amigos ali, conversando e debatendo as mesmas questões, concordando, discordando, rindo das bobagens. E é isso. Então, tipo, é um ambiente seguro e um ambiente muito acolhedor.
me salvou muitas vezes durante a pandemia. Arrasou. E você, Vitinho, me conta. Você já perguntou aqui pra todo mundo, agora eu quero saber de você. Eu acho que vocês falaram muita coisa que eu concordo, que realmente são coisas que eu amo na Casa Elefante, mas eu acho que o que mais me tocou, o que mais me fez prender no podcast foi justamente fazer essa leitura analisando os capítulos, analisando os fatos, porque Harry Potter eu relia quase todo ano, eu terminava um livro e começava outro, a releitura, mas assim, fazer essa leitura analisando mesmo os fatos, onde é que a escrita de J.K. Rowling, ela joga um fato aqui que só vai se conectar com outro lá na frente, esses foreshadow, essas coisas que ela vai jogando. Eu nunca tinha lido fazendo essa análise, e acho que a casa abriu muito meus olhos para esse novo mundo, que eu consigo reler Harry Potter de um jeito completamente diferente, eu consigo aproveitar a obra que eu conheço de cabo a rabo, mas de um jeito completamente novo. Isso foi muito, muito bom de saber. E outra coisa também que eu gosto, que eu consegui fazer com o pessoal da casa, é repensar alguns personagens que eu também via dessa maneira muito, sabe, bidimensional, tudo preto no branco. E aí eu vim colocando umas camadas, e agora eu consigo dizer que eu não dei mais Snape, por exemplo. Então, assim, são coisas que se eu tivesse só lendo por minha conta, não tivesse ouvido a casa pra dizer assim, não, dá pra pensar de outro jeito, esse personagem também funciona de outra forma. Ele tem outros motivos. Se tivesse entrado na doutrina da Larissa, ele não tinha amado Snape. Pois é, Larissa tá tão orgulhosa agora. Ela sabe que ela me converteu pela palavra de Snape. Ela sabe. E outro ponto também que eu sou apaixonado na casa, que me tocou desde o começo, é a produção profissional. Porque a Casa Elefante bate em muito podcast aí que é de produtoras grandes e tudo mais, mas acho que a produção, o áudio, sabe? Tudo funciona tão bem, é tudo tão bem feito que, Iguinho, nossa, muito aplausos. É maravilhoso. Aplausos. É feito com muita dedicação e com muito capricho, o trabalho, né? A edição, as imagens, os posts, tudo é muito bem feito. Eu acho que a Casa Elefante deveria ser um dos maiores podcasts do país. Maravilhosamente feito. E assim, porque realmente merecimento tem. São os maiorais, né? Coloca um áudio de palmas agora, tipo... Edição, por favor. E é isso, gente. O que eu mais gosto na casa, o que mais me prende são esses pontinhos e tudo que vocês falaram também. Não tem como. É o melhor podcast, os melhores hosts. E não é à toa que a gente se junta. Mas, Vitinho, me conta uma coisa, é só a gente. Mas aí, Clarice, me diga, é só a gente que tem coisa pra falar sobre esse podcast? Absolutamente não, você tá doido? Nós temos o quê? Mensagens de outros ouvintes que também são muito especiais, tanto aqui pra gente, quanto pra Casa Elefante como um todo. Então, assim, bota pra rodar aí, editor, por gentileza. Olá, galera da Casa Elefante, aqui é o Eduardo, tô falando de Chicago, aqui dos Estados Unidos. Queria parabenizar vocês pelos 100 episódios desse projeto tão legal de vocês. Eu tive a sorte de descobrir o podcast bem no início, antes da pandemia ainda, então já são mais de 2 anos aí que eu venho acompanhando vocês, e então tive ainda aquele tempo de escutar no transporte público, antes de todo mundo ficar trancado em casa, e mesmo durante a pandemia, né, acho que a gente já conversou sobre isso também com os outros ouvintes, que vocês ajudaram muito, assim, a manter pelo menos uma espécie de regularidade no entretenimento da semana, né? A gente sabia que todo domingo ia ter ali um episódio da Casa Elefante para pelo menos distrair de toda essa loucura que a gente vem vivendo. Eu comecei a reler a obra com vocês a partir da Câmara Secreta. Eu não relia a Pedra quando vocês começaram, mas a partir da Câmara, todo domingo era sagrado para mim deitar na minha rede, ler o capítulo e escutar vocês imediatamente, e tá sendo muito legal, né? Já conversamos sobre isso, mas toda vez que eu releio Harry Potter, eu acho que eu ainda faço uma leitura muito passiva, né? Porque quando a gente já sabe o que vai acontecer, a gente não acaba pegando um detalhe ou outro que a gente não tinha pensado antes, mas Harry Potter sempre é aquele conforto, né? Então quando você volta para uma coisa que é confortável, talvez você não apure tanto o seu senso assim, de leitura. E com vocês é totalmente diferente, porque vocês me fizeram prestar atenção em várias coisas assim, que eu nunca imaginei que eu ia parar para pensar em como seria a vida do Percy, por exemplo, né? E a leitura de vocês trouxe isso pra gente. Então, só queria parabenizar pela pesquisa, pela edição, pela interação entre os hosts, que só melhorou nesses mais de 2 anos aí de projeto. E
E agradecer também pela comunidade, né, que vocês criaram. É muito legal ter o acesso ali ao Telegram, ao Discord. É engraçado porque a maioria da gente, né, tem o quê? 20 e tantos anos ou 30 e poucos anos. Tem gente que tem até mais, né? Então é uma obra tão rica, o Harry Potter, que a gente acaba voltando, mas sempre tem mais para descobrir, né? Não é só aquela ideia de que Harry Potter tá ali esperando a gente só para dar aquele conforto, mas também é uma obra que segue muito ativa, né? Muito viva. E aí a gente tá vendo, especialmente agora que a gente tá lendo A Ordem da Fênix, vivendo esses tempos de política tão atribulados, então vocês só ficam cada vez mais relevantes. Então, muito obrigado, parabéns por esses 100 episódios e que venham muito mais, 100, 200 e por aí vai. Um abraço a todos. Caraca, hein? 100 episódios da casa já. Um podcast que apareceu pra mim em uma sugestão do próprio Twitter, de um tweet de Caco, do Caldeirão Furado, que participou de um episódio, e que quando eu fui conhecer o podcast no Spotify, vocês já estavam em Prisioneiro de Azkaban, e eu tive que maratonar todos os episódios em mais ou menos uns 15 dias. Eu maratonei todos, e desde então acompanho a casa, e que hoje eu posso dizer que sou amiga de todos os hosts e que eu espero ansiosamente por cada domingo para poder ouvir o episódio da semana, junto com todos os hosts da casa nas listen parties, e morrer de rir enquanto a gente escuta todos os episódios. E eu só quero agradecer a todos os hosts por terem tido essa ideia maravilhosa de fazer o podcast e parabenizá-los por chegar a essa marca tão expressiva de 100 episódios, e que 100, 200, 300 episódios virão por aí. Olá, queridos hosts da Casa Elefante. Que honra imensa estar aqui para agradecer e homenagear vocês e esse podcast que dono do meu coração, não é mesmo? Por esses 100 episódios, na verdade mais, né? 100 são só os capítulos, mais os Metendo a Colher, os adventos de Natal, os episódios especiais, quanta coisa, não é mesmo? Que veio aí pra mim, na minha vida, preencher um espaço em que eu, no meio da pandemia, sozinha, querendo reler e ressignificar Harry Potter, né, trazer aí mais reflexões, e vocês vieram aí pensando o mundo e a sociedade de uma forma mais parecida comigo e fazendo com que eu pensasse algumas coisas que eu não tinha pego nas minhas releituras, mas vocês conseguiram me fazer pensar, e às vezes podendo acrescentar também nas discussões, e isso foi muito legal, e encontrar esse espaço que não é só um podcast, né, virou um espaço de amizades e de trocas com pessoas maravilhosas, que são vocês hosts e os outros elefanters, que fizeram momentos muito difíceis dos meus últimos 1 ano e meio, 2 anos, ficarem mais leves, e onde eu pude partilhar coisas muito absurdas da minha vida. Queria agradecer demais vocês por terem tido essa ideia, né? Pelo amor de Deus, gente. Abençoado seja, viu, vocês que tiveram essa ideia da Casa Elefante, porque eu já não consigo imaginar o que seria a minha semana sem ouvir Casa Elefante. Inclusive, janeiro foi um mês difícil, né? Sem Casa Elefante. Então, eu agradeço demais. Vocês conheço há pouco tempo, mas já um espaço grande no meu coração. Aguardo vocês aqui, né? Todos os hosts que assim quiserem estar recebendo o Lula em 2023 estão convidados aí para Brasília, né? Fiquem à vontade, venham sim, venham sempre. E é isso, gente. Continuem com esse trabalho maravilhoso. E tamo aí, tamo junto. Um beijo grande. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem parabenizar esse podcast maravilhoso que lê a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo há 100 episódios, gente. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Nunca que eu imaginei. Mentira, eu imaginei sim, tá? A gente já começou tudo com diploma de caso pensado que vai até o fim e quem sabe até depois do fim, mas eu queria
só dizer o quanto eu sou feliz de ter estado aqui por todo esse tempo, de fazer parte desse projeto que eu amo de coração. E queria dizer que eu amo todo mundo do staff e todos os ouvintes também que estão aí, discutindo com a gente, conversando, fazendo parte das lives, enfim, são todos maravilhosos. Parabéns a todo mundo, parabéns ao podcast maravilhoso. Eu amo vocês e amo fazer parte desse podcast. É tudo para mim, gente. Beijo! E, gente, sério, cada mensagem linda. A casa realmente desperta em nós sentimentos muito, muito bons. Então, realmente, é um mar de ouvintes que ama muito vocês. E então, chegamos ao fim dessa homenagem a vocês. Primeiramente, queria agradecer a todos que participaram, tanto desse levantamento de dados, quanto dessa gravação, e tanto dessa edição incrível que será feita, ou foi feita, Paradoxo Temporal. E foi maravilhoso participar disso, e espero que venha mais 100, mais 200 episódios. Até o Criança Amaldiçoada. Tão boa, você quer falar sobre desgraça? Diz o Danilo que vai ter. Polêmica! Ei, não fala mal assim. Ei. Oxi, não. Gente, proibido militar aqui, hein? Proibido. Proibido militar. Sabrina já saiu, então. Já foi expulsa, inclusive, ó. A pobre. Expulsa por militar demais. O próximo vai ser um de vocês. A militância não tem 1 minuto de paz. Não tem 1 minuto de descanso, coitado. Coitado militante. Eu também quero muito agradecer por ter feito parte desse projeto. Foi incrível reviver todas essas histórias aqui e poder compartilhar um pouquinho da gratidão que, pelo menos, eu sinto, retribuindo tudo aquilo que vocês fizeram ao longo desses 100 episódios, sem contar Metendo a Colher, sem contar as lives, sem contar Show do Milhão e etc. Então é isso, obrigada mais uma vez, parabéns pelo projeto incrível que vocês fazem, e é isso, um beijo. Então, gente, como esse episódio já deve estar dando mais de 2 horas, muito obrigado por tudo. O pessoal da Casa Elefante é maravilhoso. A gente sente uma pitadinha de amor em cada episódio que vocês fazem. Obrigada por esse carinho todo que você tem pela gente, e que venha mais 100 episódios, e mais 100, e mais 100, até da Criança Amaldiçoada. Polêmica. Beijos. Eu quero agradecer demais a Casa Elefante por ter me proporcionado a oportunidade de conhecer tanta gente especial, de me reconectar com a obra, de redescobrir o quanto eu amo Harry Potter e conhecer tanta gente legal, inteligente, que me apresentou muitas formas diferentes de ver o mundo. Eu sou completamente apaixonada por esse podcast, por essa comunidade, e sou muito feliz de fazer parte dela. Falou bonito. Ai, gente, eu não consigo ser fofo, só consigo ser esse cavalo bruto que sou, né, no dia a dia. Então, eu simplesmente vou precisar agradecer todo mundo, de esperar o melhor de vocês, inclusive que vocês não façam Criança Amaldiçoada, né, porque a gente deseja o melhor pros amigos. E desejar que vocês continuem sendo esse podcast maravilhoso, com uma fanbase muito doida que faz homenagem secretas pra vocês e que fica planejando durante semanas esse tipo de coisa, porque a gente é doido. E que vocês continuem sendo tão maravilhosos e incríveis e continuem fazendo seu trabalho maravilhoso, que me faz companhia nas noites sombrias em que passo chorando na chuva, porque eu sou dramático e é isso, eu gosto muito de vocês. Foi fofo. Muito fofo. Ele disse que era fofo. Então, gente, acabou. A gente vai. Falta eu. Ai, gente, esse povo é tão fofo. Diz que não é, mas é tão fofinho que, primeiro, eu espero que tenha gente chorando. E segundo, eu queria muito agradecer aos hosts por colarem nesse projeto, sabe? Primeiramente, obrigado, Iguinho, por fazer isso acontecer, tirar essa ideia do papel e fazer ter coragem pra fazer um projeto tão grandioso, sabe? Então, além de agradecer, eu desejo forças pra vocês continuarem e continuarem com esse podcast até o fim da saga. Então, assim, muita força mesmo. E eu queria agradecer também a todo mundo que colou comigo pra fazer esse especial, porque era uma ideia de gente doida, né? Fazer todo esse levantamento de 100 episódios, sabe? Pegar, listar, que a gente não queria pedir, né? A Igor deve ter essa planilha, mas a gente não quis pedir para poder fazer essa surpresa. Então, levantar todos os hosts, levantar quem ganhou, quem perdeu o duelo de resumo. Foi difícil.
Foi difícil levantar os Avada Kedavra, sabe? Então, assim, muito obrigado a vocês que colaram com a gente, assim. Então, eu só tenho a dizer que o quanto eu tô feliz por ter participado disso e quanto eu tô feliz em participar dessa comunidade que a Casa Elefante criou e agradecer a todo mundo que faz isso acontecer, né? Tanto o pessoal que trabalha no podcast quanto a gente que tá aqui ouvindo e participando. Gente, eu amo muito vocês. E é isso. Ai, que lindo. Ai, Vitinho. Muita gente saiu emocionada. Muita gente saiu emocionada. Amigo, dá uma chance. Gente, vocês foram muito guerreiras de conseguir fazer todos esses levantamentos de dados maravilhosos. Eu estou muito grata por vocês terem me chamado para participar também dessa homenagem, porque é maravilhoso poder retribuir um pouquinho do carinho que a gente recebe com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.